Bom dia! Você precisa orar. Ninguém mais nessa vida buscou tanto o Pai como o Senhor Jesus. Sua vida foi marcada pela oração. O Evangelho de Lucas menciona em 5 passagens a vida de oração de Jesus. Em 5,16 lemos: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em 6,12 afirma que, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Em 9,18, o texto diz que certa vez Jesus estava orando em particular. Em 9,28 declara que Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Em 11,1, o texto afirma que certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. O que a maioria das pessoas faz diante das lutas e tragédias da vida? Elas se abatem, se angustiam, desanimam ou se deprimem. Mas como Jesus enfrentava seus problemas? Ele orava. Esse é o segredo para enfrentar os dias duros e difíceis da vida. Orar significa conversar com Deus. Pouco importa nesse diálogo a posição física, as palavras ou o fechar dos olhos. O que mais interessa para Deus é a postura do coração. Orar deve ser a resposta do desejo de estar em comunhão com o Pai. Falar com Ele precisa ser um hábito de vida. Isso implica fazer da oração uma prioridade, um lema de vida e uma necessidade. Você precisa orar. Porque Jesus orou, você precisa orar. Porque Ele ordenou que você ore, você precisa orar. É preciso que você ore. Ore não simplesmente para ter respostas aos seus desejos, mas porque a oração fortalece e renova sua fé nele. Decida hoje criar o hábito de falar com Deus. Decida orar porque você precisa desesperadamente dessa conversa. É nessa conversa que sua vida sai fortalecida e renovada. Entenda, você precisa orar. Oremos. Bendito Deus, glorioso Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque nessa manhã podemos pensar e decidir orar, falar com o Senhor, colocar diante do Senhor o que está no nosso coração, falar de coração nesse diálogo com o Senhor, porque o Senhor se interessa em ouvir aquilo que temos para falar com o Senhor, que nem sempre sai pelas palavras, mas sai. Então que a gente decida orar, a gente precisa orar. Se o Senhor Jesus, vivendo nesse mundo, como um homem, buscava a tua presença, retirava para lugares solitários e orava. Passava uma noite em oração. Orava em particular, orava com seus discípulos. E achava tempo para orar. Nós precisamos fazer da oração uma prioridade. Que a gente decida orar, porque eu e todos os ouvintes precisamos buscar a tua presença. Porque na tua presença sairemos fortalecidos, renovados e animados. Que a gente ore. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou Roberto Naves Amorim e desejo que você tenha um bom dia.